Muito bem, 5h10, está começando o noticiário que vai falar do time, vai projetar o Atlético e daqui a pouco a gente também vai projetar o Cruzeiro. Quero dar o meu boa tarde primeiro ao nosso repórter Vinícius Andrade. Mais uma vez, boa tarde, Vini. Quais são as expectativas, sobre a escalação do Galo para amanhã, 9h30 da noite, clássico no Mineirão, Vini? Mais uma vez, boa tarde, Pedro, Dimara, Lélio, Gustavo, todo mundo que nos acompanha. É aquela sexta-feira pré-clássico, então o torcedor já fica na expectativa. A preparação no clube também é diferente. É só mais um jogo do Campeonato Brasileiro? Não, não é só mais um jogo, O clássico realmente é diferente. O Atlético está finalizando agora o treinamento, a última atividade antes do clássico. E já temos uma notícia importante, Pedro, que o Guilherme Arana está treinando normalmente com o grupo. Então, o Arana confirmado para o jogo de amanhã no Mineirão, 9h30 da noite. Atenção ao horário, é diferente mesmo, tá? 9h30 da noite, estaremos lá. Cruzeiro é o mandante, então apenas torcida do Cruzeiro. Então o Arana, que não treinou ontem, teve aquela pancada no joelho na partida contra o CRB pela Copa do Brasil, mas não preocupa, nenhuma lesão, foi apenas uma precaução, está liberado para o jogo. Everson, que já jogou contra o CRB, também liberado, vai jogar no Clássico. O Hulk, este não foi liberado pelo departamento médico. Ontem ele postou vídeos, fazendo atividade. Para quem tá com uma lesão na panturrilha, ver o que o Hulk tá fazendo é impressionante, As atividades. Impressionante. Sem nenhuma lesão a gente não consegue fazer isso. O Hulk lesionado faz exercícios. Faz exercícios que são impressionantes, mas a informação é que ele não foi liberado pelo departamento médico, então fica vetado para esse jogo. A não ser que aconteça uma situação aí de última hora, que nunca é bom duvidar, Dimara? Nunca é bom duvidar. Nem de Milito, nem de Hulk, porque a gente conhece o poder de recuperação que o Hulk tem, E a gente sabe também que, às vezes, em clássico, eles escondem as coisas, Então, assim, e também não soltam lista para confirmar pra gente se ele não vai mesmo. A informação é que, a princípio, ele não está liberado pelo departamento médico. E aí eu disse no meu destaque que o Atlético pode ter 4 estreantes nesse clássico. Quem são eles? Lianco, que chegou recente, Fausto Vera, que também veio nessa janela de transferências, o Palácios, que tinha chegado um pouquinho antes, mas ainda não atuou também contra o Cruzeiro, e o Daverson. E aí fica a expectativa se Daverson começa entre os titulares ou não. Eu não duvido que o Milito escale o Daverson já entre os 11 iniciais. No último jogo, o Milito optou pelo Cadu, na partida anterior foi o Vargas, e o Daverson cumpre bem essa função de ser o finalizador, o último homem. Então, passando um provável Galo, Pedro, seria de Everson. Saravia tá cheio de moral, conversou hoje com a imprensa, não vai sair do time. Bruno Fux, que fez uma boa partida contra o CRB, então acredito que vai ser mantido também. Alonso chegou para ser titular e Arana. E aí no meio de campo, Otávio, esse é um pilar do time, não sai. Alan Franco ou Fausto Vera? Essa é a dúvida. O Alan Franco ficou mais posicionado ali como segundo volante contra o CRB. Tô apostando no Alan Franco. E aí, do meio pra frente, Gustavo Scarpa, Bernard, Paulinho e Daverson ou Cadu? Mas aí no time do Vini, não é o do Milito, não, Obviamente, porque o Milito a gente não sabe. Milito ninguém sabe. Ele tirou o Bataglia, será? A Bataglia foi reserva no último jogo, Não sei se volta. Mas eu tenho dúvidas aí. Também tem vários. Eu acho que tem vários. Otávio e... Eu acho que é isso. Você acha que o Batalha pode voltar pro meio de campo para fazer dupla com o Otávio? Pela experiência, a história dele de clássico, não sei. É só um palpite, Porque, na verdade, ele não descansou ninguém, ele não poupou ninguém. Assim, abertamente. O Bataglia foi pro banco, ok, ninguém questionou, Assim, ninguém questionou. Mas será que ele não estava guardando o moço? Será que... Não sei. Ele não gostava tanto dele, gente? O Batalha já tinha sido poupado, aí o pessoal pode me lembrar, foi contra o Criciúma ou no CRB da ida? Acho que foi o Criciúma. Então, assim, se tivesse que descansar, já descansou. Não sei. É só um palpite mesmo. Contra o Criciúma, eu acho que ele jogou, hein? Vou puxar aqui agora. Dá uma olhada. Jogou os 90, aliás. Foi contra o CRB na ida, lá em Maceió. Não sei. E também, se a gente pegar, ele deve ter sido um dos jogadores que mais atuou pelo Atlético, na temporada. Sim. Então, não sei. Eu tenho essa dúvida. Clássico...
Vale muito a experiência, vale muito o fato, né, de já ter enfrentado várias vezes e tudo mais. Acho que o Vélez ainda não está não encaixou. Até puxando pelo que o próprio Milito falou na coletiva em relação ao Daverson, né? Preciso adaptar o time, a forma de jogar, o jeito que o Milito faz, não sei o quê. Se for mesmo isso, eu acho que tem muita chance do Battaglia voltar nesse jogo. E você, Lélio Gustavo, o que achas? Eu espero que ele não volte, que o Atlético jogue com os dois zagueiros como jogou na última quarta-feira. Claro que o CRB não é parâmetro para muita coisa, isso é uma verdade, mas de qualquer maneira eu entendo que a escalação, né, que se aproxima assim da ideal, passa muito pelo jogo da última quarta-feira. E vamos ver, a expectativa hoje não é nem se o Batalha vai jogar, a expectativa é se o Daverson vai estrear. Essa é a grande pergunta que o torcedor atleticano faz, Pedro. Entendeu? Então, eu, por exemplo, no Anytime do Barba, eu apostei que ele vai jogar. Ah, você apostou o gol dele? Sim, senhor. Olha, interessante. É a aposta. E, inclusive, se ele tivesse condição para 90 minutos, ele seria o titular que eu escalaria para o jogo de amanhã, às 9h30, o super clássico Cruzeiro e Atlético amanhã no Mineirão. E aí, só para completar, Lélio, eu não colocaria o Battaglia na zaga. Eu colocaria ele de volante mesmo. Não é assim, técnica. Mas no lugar de quem? Então, aí eu acho que Otávio e Battaglia. No lugar do Alan Franco. Do Alan Franco, entendeu? Eu não teria essa dúvida se Vera ou Alan Franco. Eu colocaria Otávio e Battaglia. Eu acho que nessa pegada, né? E até porque a gente tem que entender a velocidade que o Cruzeiro empreende, né? Na sua trajetória mesmo de via de ataque, eu acho que os dois ali eles são mais suportes para o setor defensivo. No caso do Daverson, eu acho, ali olhando também relembrando o que o Milito falou na coletiva, né? Ele fez 2 treinamentos com a equipe principal. Ainda é muito pouco para ele entender o processo de jogo do Atlético, ao mesmo tempo que eu entendo também que ele é um jogador que ele fica lá na área, o negócio dele é mais lá na frente, ele não tem muito no sistema de jogo. Né? Não é muito o sistema. Se ele fosse um jogador que saísse ali com a bola, não sei o que, talvez ele sofresse um pouco mais com essa questão de não estar habituado ao time. Como eu acho que ele não sente isso, ele vai jogar. Não sei se ele começa jogando ou se vai deixar ele pro intervalo. Ou pro segundo tempo. Eu até brincava com o Vini, porque, né, o treinador tem aquela mania, sai do banco, aí todo mundo, né, a torcida inflama e tal. Aí o Vini falou, mas de Mara só tem atleticano, só tem cruzeirense. Falei, mas meu filho, o Daverson, ele inflama com contra ou a favor. A gente sabe bem disso, né? Então, assim, a minha dúvida é essa, porque eu acho que ele especificamente pela forma de jogar dele, ele não tem muito essa questão do jeito, sabe, o processo de jogo do Atlético, ele não teria tanta dificuldade. Mas com a bola cruzada pra dentro da grande área, ele não perderia o gol que o Cadu perdeu. Não, sim, ele não perderia o gol que o Paulinho perdeu. Claro, então, o Davis só precisa, é só falar pra ele, se é centroavante, então você seja centroavante. Então é só isso. E quanto ao Batalha, é reserva e até mesmo, já que você citou um ponto importante da velocidade, o Alan Franco corre mais do que ele e poderia ser importante, desde que ele jogue como segundo volante. Ele tem que fazer isso, ser o segundo volante. Não é jogar como meia esquerda, como centroavante, como foi lá em Criciúma, ou como ponta esquerda, como foi em Criciúma. É só ele ficar ao lado do Otávio. Aliás, o Otávio que tem jogado muita bola, para falar a verdade. Tá impressionando realmente. Deixa eu acionar o Breno Galante pra gente trazer expectativa. Fala aí, Vini. Breno, só a informação de última hora aqui, que o Alisson foi liberado pelo departamento médico, o Atlético informando, então fica à disposição do técnico Gabriel Milito. Boa, opção, muito tempo fora, né, no departamento médico, bom jogador. O meio-campista da base do Atlético. Deixa eu saber do Breno Galante, como é que tá primeiro a sua expectativa em relação à postura, Breno, que o Atlético deve ter amanhã no Mineirão contra o Cruzeiro. Boa tarde.
Boa tarde, Pedro, turma aí do estúdio, pessoal de casa. Cara, a última impressão que o Atlético deixou pro torcedor, ela foi muito positiva, né? Por essa mudança de postura, intensidade, a maneira com que o Atlético marcou o time adversário. Eu espero que isso se repita amanhã. E essa história da escalação é muito engraçado, né? Porque na maioria das vezes a gente nunca consegue acertar o que o Milito pensa pro jogo. Mas eu acho que amanhã vai ser muito em cima do que o Cruzeiro vai apresentar, principalmente desse meio de campo do Cruzeiro, que é um meio de campo bem talentoso, com o Lucas Romero, o Matheus Henrique, o Barreal e o Matheus Pereira. Eu acho que o Milito vai tentar reforçar por ali. Eu fui olhar o último jogo Atlético e Cruzeiro, os 3-0 que o Atlético venceu, e o Milito ele começou com Everson, Saravia, Gemerson, Batalha e Arana, Otávio e Alan Franco. Nos últimos jogos, o Alan Franco assumiu a titularidade. Eu penso que no meio de campo ele vai manter o Otávio e Alan Franco. O Batalha não jogou contra o CRB, mas jogou contra o Criciúma. Eu acho que o Milito mantém ele como zagueiro, porque o Milito em momento algum deu o braço a torcer de tirar ele de zagueiro, né? Até nas entrevistas ele sempre colocou que ele gosta, ele dali para saída de bola. Eu acho que vai sobrar para o Fux amanhã, tô com essa impressão, de que amanhã ele vai com o Saravia, com o Batalha, o Alonso Arana, Otávio e o Alan Franco. Eu acho que ele vai tentar, né, dessa maneira, ajudar a sua saída de bola. O Saravia volta ali para poder fechar o meio de campo com o Otávio e o Alan Franco. O Alan Franco vive um momento bem melhor do que o Fausto Vera, né, até principalmente fisicamente. E lá na frente, a expectativa aumentou mais ainda do torcedor quando ele viu que no treino do Atlético hoje o Davidson fez 3 gols. Aí pronto. Fez gol em treino, aí o pessoal já tá falando que já tá pronto para poder jogar. E no treino, um gol de fora da área e 2 gols ali dentro da pequena área, né? Igual o Romário, completando pro gol ali naquela situação de atacante matador que o torcedor tanto espera, né? Eu iria de Davidson. Mas eu acho que aí o Milito pode colocar o Vargas, vai depender muito dessa condição física que o Milito sinta que ele esteja pronto, porque é um clássico, né, gente? Clássico realmente é uma entrega bem maior, né? Mas como a Dimara disse, se não começar, entra no segundo tempo. Mas que com certeza o Milito vai surpreender a gente amanhã, ô Pedro, não tem dúvida nenhuma. Não só na escalação, como nas substituições, né? Foi no clássico, na final do Campeonato Mineiro, que a gente começou a ver esse lado aí de improvisações, de tentativas diferentes que o Milito fez. 5h22. Vinícius Andrade, o Saravia, né? Também tá vivendo uma boa fase e foi o entrevistado do dia. Tá com moral, e na última partida entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão, Saravia fez gol. Fez gol importante. Tá virando cabeceador o Saravia. Que manteve o Atlético vivo naquela decisão e depois culminou com o título. 3 gols pelo Atlético, 3 gols de cabeça. Vamos ouvir então o Saravia falando dessa expectativa para o clássico. Boa tarde. No tengo favorito. El clásico es un juego aparte, un juego especial. Los dos times acho que tienen grandes jugadores, entonces mañana va a ser un grande juego. Si bien en la tabla ellos están un poco encima de nos, la gente va a ir a su estadio a tratar de conquistar los 3 puntos. Tenemos algunos juegos a menos también, entonces precisamos de una victoria para subir en la tabla y bueno, vamos a ir a hacer eso. Después ellos ven de una derrota y no de una victoria, mas eso no acho que no tiene repercusión. Va a ser un juego aparte como falei y bueno, vamos a ir en busca de la victoria, que es lo que precisamos. Então, o Saravia empolgado, animado para esse clássico, falando que não tem favorito, né, Pedro? Ficou naquela resposta ali que é mais comum entre os jogadores. No último jogo contra o CRB, o Scarpa falou na zona mista que o Cruzeiro apresenta aí o melhor futebol do país. E aí fica essa questão, acho que estão querendo colocar um pouco mais a responsabilidade para cima do Cruzeiro, até pelo fato do Cruzeiro ser o mandante, ter apoio de 100% da torcida nesse jogo. Como é que você acha, Dimara, que o Atlético tem que lidar com essa questão? É favorito, não é? Isso vai influenciar de alguma forma no jeito de se comportar em campo? Não. Pelo tipo de situação que o Milito coloca com esse grupo, né? Eu acho que a gente já teve mais do que provas da relação muito próxima que ele tem com esse grupo, e mais do que isso, gente, o time do Atlético é muito experiente, né? Se você, até o Davidson, se você for pegar, o moço deve ter quantos clássicos? 1 milhão de clássicos lá no futebol paulista, né? Sim. Entre
acertos e desacertos. Então, não acredito. Eu acredito que é uma equipe muito preparada para clássico no que diz respeito ao psicológico. É óbvio que quando a gente fala de Atlético e Cruzeiro, a gente tem exemplos muitos e vários, né, ao longo aí da trajetória histórica desse clássico, de gente que perdeu a cabeça, de gente que voltou ao normal, de gente que sofreu pressão, enfim, uma série de situações. Mas, assim, no que a gente sente desse grupo do Milito, é um grupo psicologicamente preparado nesse sentido do clássico, né? As questões que o Atlético enfrentou nos últimos jogos, em que pesou muito a manutenção de resultados, né? Aí é um outro problema. Aí é a questão dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, você resolve muito com a função que o cara tá fazendo, né? Com as opções que você tem, é um outro parâmetro. Mas no que diz respeito a clássico, no dia a dia e tudo mais, eu acho uma equipe muito experiente pro clássico. Ô, Lélio Gustavo, quero saber de você se você concorda com o Saravia aí, que não tem favorito no clássico de amanhã. Não concordo. Para mim o Cruzeiro é o favorito, tem jogado mais futebol, a campanha mostra isso claramente, né? E as próprias atuações do Cruzeiro. Claro que a gente tem visto aí nos últimos clássicos que esse favoritismo na hora ele não adianta muita coisa. E o próprio Atlético, que era o favoritão ano passado, perdeu o jogo dentro de casa. E foi assim no Campeonato Mineiro, né? No primeiro jogo da primeira fase. Mas há muito tempo o Cruzeiro, pelo menos na minha opinião, não chegava como favorito para um clássico. Se você me perguntasse ali, tem até aquela brincadeira no Sport TV, né? O favoritômetro, qual que é? Eu diria que seria 55% a 45% pro Atlético, sabe? 55% para o Cruzeiro e 45% para o Atlético. Mas é claro que a gente espera que seja um jogaço, mas hoje o Cruzeiro, indiscutivelmente, pela campanha que ele tem feito e pela bola que ele joga, ele é o favorito. O que você tá sabendo de bastidores, de mais informações para passar pra gente antes desse clássico, Breno Galante? E outra, né? É que tá a sua rede social nesse momento, que eu sei que o pessoal atleticano acompanha muito as lives e tal. Quero saber, o pessoal tá aprontando, ou pelo menos planejando aí, né? Já que não teremos atleticanos, atleticanas na arquibancada do Mineirão, mais um clássico com torcida única. Ô Pedro, essa vitória contra o CRB, ela foi providencial para poder amenizar um pouco ali a situação da desconfiança do torcedor do Atlético, depois desses jogos lá fora contra o CRB, contra o Criciúma, né? Essa vitória elevou a moral do torcedor. A gente sabe, o Lélio falou muito bem aí essa questão de favorito, mas o Milito outro dia falou sobre isso lá contra o CRB, né? Você ser melhor do que o adversário, você tem que provar dentro de campo, né? Isso. Nem sempre o favorito vence. A gente já viu vários casos aí de clássicos em que o Atlético estava por baixo, ou o Cruzeiro, e acabou tendo uma vitória surpreendente. A torcida do Atlético tá apoiando. Eu acho que os jogadores estão levando com muita seriedade essa situação, né? Sem evitar, inclusive, criar algum tipo de polêmica com entrevista, tudo mais. O Saravia, às vezes, desconversa esse negócio de rivalidade, até para não incendiar mais essa questão da rivalidade. O Atlético, quando foi para a final do Campeonato Mineiro, tratou o jogo com muita seriedade. O Milito tem mostrado isso nos clássicos. Vale lembrar que ele já disputou 3 clássicos, né? E ele teve 2 vitórias e um empate, tá invicto nos clássicos. Isso dá uma segurança também pro torcedor, imaginando que ele pode, né, estudando o adversário, montar uma estratégia para surpreender o Cruzeiro, porque a maior responsabilidade amanhã é do Cruzeiro frente a 60 mil que devem ir no Mineirão. Essa turma vai impulsionar o Cruzeiro para ele ir para frente. Eu posso até dizer que é o tipo de situação que o Milito gosta, né? O time tentar atacar o time dele para dar o espaço que ele gosta de jogar. Então, acho que tá em aberto. Essa vantagem de ter a torcida ao favor do Cruzeiro, ela pode pesar, mas a Dimara também falou algo muito importante. O Atlético tem um time muito, muito experiente e cascudo, que sabe lidar com isso e provou isso na final do Mineiro, né, Pedro? Quero saber dos senhores 3. Tem um jogo, começando por você, Breno, mais importante entre o clássico de amanhã e o São Lourenço terça-feira? Algum dos 2 jogos é prioridade pro Galo no momento? Ô Pedro, o jogo da Libertadores, ele tem um valor bem maior no aspecto de ser um jogo eliminatório.
né? É uma oitava de final da Copa Libertadores. Se você for lá e não tiver um bom desempenho lá, você pode complicar a sua classificação para um campeonato. Vamos lembrar, até agora o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro, ele não tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem. Ele pode até conseguir essa vaga como campeão da Libertadores. O Atlético, sendo campeão da Libertadores, tem uma vaga para o Mundial do ano que vem, que está sendo... todo mundo quer participar disso. Então eu acho que o peso existe maior para a Libertadores. Mas é um clássico, né, Pedro? O Milito, por exemplo, se ele amanhã ele falar assim, eu vou poupar para Libertadores. Pô, a maioria dos torcedores vai ficar pé da vida, porque tem uma rivalidade interna, né? Então, o peso maior é Libertadores. Mas eu acho que tem que encarar os dois jogos como duas decisões, né? Concorda, Di? Clássico é da torcida. Torcedor não admite perder, né? Ou diante do seu principal rival. Perder, até que eu acho que admite no que diz respeito, assim, depende da forma que vai jogar. Né? A questão da Libertadores aí é uma questão de clube, de torcedor também, mas ela tem um peso muito maior em relação ao clube, né? Ao que ele vai fazer daqui pra frente na competição internacional, que é um sonho dos jogadores do Atlético, esses que estão aí, esses que estavam em 21, que ainda continuam, né? O exemplo do Hulk aí, então eu acho que tem esse peso, mas o clássico pro torcedor ele é fundamental. Tem algum, Lélio, que pesa mais, o Clássico ou o São Lourenço na terça? Olha, o dia amanhã pesa muito, mas o mais importante para a temporada é o de terça, sabe? Então, mais um tá ligado ao outro, porque se você conquista uma vitória amanhã, você vai com o moral elevado para jogar lá na Argentina, mas os dois são importantes. Eu também não imagino, por exemplo, amanhã chega a escalação, o Atlético com 8, 9 modificações. Aí o Milito vai estar arrumando um grande problema para a sequência dele dentro do Atlético. Você pode ter certeza disso. 5h31, Vinícius Andrade. Temos mais algo do Atlético para fechar essa primeira parte, Vini? Só para dar uma pausa no clássico, uma informação também em relação ao diretor de futebol, diretor de comunicação, perdão. Boa. Diretor de futebol é o Vitor, tá? Nada mudou. Você não trocou, não, né? Diretor de comunicação, a vaga estava em aberto depois da saída do André Lamonier e o Atlético acertou então a contratação do Diogo Cocho, é isso mesmo, Dimar, que pronuncia? Diogo Cocho, ele será o novo diretor de comunicação do Atlético. O último trabalho do Diogo foi no Atlético Paranaense, entre março e julho deste ano. Ele também já trabalhou com alguns ex-jogadores, como o Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Neymar, Paulo Henrique Ganso. Então, é um cara aí que já é experiente na área. Com muitas ligações internacionais, né? Ele tem um acesso muito grande. Eu não sei, depois é legal confirmar, acho que ele tem dupla cidadania, italiano, brasileiro, não sei, é legal, depois a gente vai falar com ele mais sobre isso. Mas ele tem uma abertura muito grande no mercado internacional, né? A história dele também é muito ligada à Europa, num todo. Ele tentou fazer esse trabalho no Atlético Paranaense, mas lá tem o Petraglia, né? Aí foi não deu. Então, ele chega muito bem recomendado. O Atlético também falou que houveram muitas indicações, gente muito bacana e tudo mais, mas dentro da filosofia que essa SAF entende, ele foi o que preencheu mesmo as principais características. Boa! Tá aí então a informação. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Galo aqui no Tempo Esportes nesta sexta-feira. Algo mais, Breno Galante, ou tá tudo dito? Ô, Rafa, só pra fechar, né? De novo, amanhã teremos o Rafael Claus pelo caminho do Atlético, né? Ele já apitou 3 jogos do Atlético e eu espero que ele continue com essa sequência que ele tá tendo esse ano, porque o Atlético empatou com o Fluminense e Cariacica 2-2, venceu o Vasco por 2-0 e empatou com o CRB 2-2. Tá invicto com o Claus esse ano. Tomara que continue amanhã. Tô confiante e espero uma grande partida amanhã. Grande abraço aí, Pedro. Bom final de semana pra todo mundo. Valeu. Valeu, até amanhã lá na nossa cobertura no Mineirão. Tem muita gente perguntando no chat aqui sobre a expulsão do torcedor na arquibancada. A gente falou no programa de ontem, né? Não tendo novidade de ontem pra hoje. Assim, na verdade, Pedro, assim, é só a gente falar rapidamente, porque ontem a gente ainda estava apurando com o Atlético o que tinha acontecido, então acabou que a gente não repercutiu aqui no programa, então falando rapidamente. Esse torcedor estava no setor das cadeiras cativas ali no Brahma Oeste
e ele foi retirado por seguranças no intervalo da partida. Nós entramos em contato com o Atlético mandou uma nota. Então, assim, só passando a versão do Atlético, o Galo alegou que ele... Comportamento inadequado. Comportamento inadequado. Questionei o Atlético, mas que comportamento inadequado é esse? O Atlético não entrou em detalhes, conversamos com testemunhas, com pessoas que estavam ali presenciando a situação, e essas fontes disseram que, olha, torcedor estava animado, estava feliz da vida, não incomodou ninguém, não teve nenhum comportamento inadequado, como diz o Atlético, segundo o Galo. Esse torcedor já foi retirado também do campo, da arena, ou em outra situação, é uma situação recorrente, mas fica então esse registro e a fala de quem presenciou a situação, de que foi uma ação injusta, segundo esses torcedores que estavam ali próximos. Atlético precisa colocar as datas, quando é que esse torcedor teve alguma outra ocorrência, quando que aconteceu, o que aconteceu de fato, o que é esse comportamento inadequado, e provar com imagens. As imagens que a gente tem até agora, torcedor lá dançando, tem relatos de pessoas a favor dele, dizendo que não estava incomodando ninguém, como tem relatos de pessoas que disseram que estavam ali próximos e ele estava incomodando. Então o clube tem que esclarecer. E atleticano, atleticana, vocês precisam das informações para depois debaterem. Porque nesse momento a gente não tem informações e o Atlético tem passado batido muitas vezes em relação a essa questão de esclarecimentos. Fala aí, Lélio. Não, e é isso mesmo. Eu vou ficar até com uma opinião do meu amigo lá de Valadares, o Carlos Vieira. Grande Carlão, que nem atleticano é. Você falou certo, você vai no estádio, o maconheiro tá lá com o cigarrinho dele. É posto pra fora? Não. É preso? Não. O cheiro é fortíssimo, inclusive. Pois é, aí tá lá o camarada que, né, é negro, parece que tem uma situação de rua, Isso. Aí esse tem que ir pra fora do estádio, sendo que alguém pagou pra ele ir. Qual que é o problema? É o cheiro dele? Incomoda mais do que o cheiro da maconha? É isso? Até tem que provar o que aconteceu. Pedro, então, cara, realmente é isso que você falou. O Atlético deve ter câmera espalhada por todo o estádio e é bom mesmo o pessoal mostrar o que aconteceu. Porque essa história aí não me convenceu, não. O cara tava dançando, pô. Ô Lélio, então a informação aqui quem tinha, por isso que é bom a gente estar ao vivo. O Atlético acabou de soltar uma nota, nova nota, né? Porque tinha soltado ontem, falando que sobre a ação da equipe de segurança na Arena MRV, o Atlético reconhece o erro, pois as narrativas eram diversas e as imagens inconclusivas. Tô lendo aqui na íntegra para não deixar dúvidas. É o que o Atlético está dizendo. Por isso, o Atlético pede desculpas pelo ocorrido, não apenas ao próprio torcedor, mas para toda a massa atleticana. É dever do clube zelar para que a Arena MRV seja sempre um espaço democrático. Afinal, o Galo é sempre e será um clube de todos. Tá dizendo o Atlético também, por meio do Instituto Galo, que o Atlético vai buscar o acolhimento social para que esse torcedor em questão, que é uma pessoa em situação de rua, ele vai ter uma participação de assistente social, um psicólogo, para que ele possa ter as necessidades atendidas e seja auxiliado e ajudado pelo Atlético. Acabou de soltar essa nota. E uma outra informação é que o Gladson, que é o assessor do Hulk, postou nas redes sociais, busquem a identificação desse torcedor, porque próximo jogo ele quer que esteja no camarote do Hulk. Tá aí o líder desse grupo Hulk, a gente não imaginava coisa diferente, ainda bem que o Atlético solta essa nota. Sabe por quê, gente? Às vezes, e aí eu tô falando com você, torcedor atleticano, né, que se sentiu incomodado, o Lélio até falou, é o cheiro, é o quê? Às vezes é muito difícil, né? A gente olhar e ver a verdade social de onde a gente vive, né? Pensa nisso. Acho que é difícil conviver e olhar. Ainda bem que o Atlético tomou essa decisão e soltou essa nota, porque é inadmissível. Só para finalizar, tá, Pedro e Edmar, Lélio, o torcedor vai ser convidado para o próximo jogo do Atlético na Arena MRV, dia 17 de agosto, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, convidado pelo clube. Tá vendo? Reconhecendo o erro. Tá vendo? Aí. É isso, tem que acontecer. Infelizmente, hoje em dia acontece sem apuração, né? Acontece antes de qualquer coisa, porque a discussão e a opinião todo mundo tem rede social, então ela começa a repercutir antes. Enfim, tá aí o esclarecimento. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagens aqui sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente registra mais participações.